Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD da TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí ministrando a palavra do Senhor, nos convide e entre em contato conosco pelo WhatsApp. Nós vamos passar para você agora. E se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, então basta você entrar nesse WhatsApp, dizer o seu nome, a cidade onde você mora e diga Revista Betel, porque eu comento outras revistas, então coloque Revista Betel. E eu envio para você toda semana esse material gratuitamente. Tudo é grátis. Só te pedimos um favor. Dê aí um gostei, um like e se inscreva em nosso canal. Tudo é gratuito. Então só te pedimos esse favor, mas faça agora para você não se esquecer depois. Então você vai lá agora, dê um gostei e se inscreva no canal. Isso vai nos ajudar a divulgar esse trabalho para outras pessoas também. Se você deseja nos ajudar, no final desse vídeo eu coloco lá as contas bancárias e também o meu Pix. Você pode enviar R$5, R$10, não importa quanto, para nos ajudar. Mas o material você recebe gratuitamente, não importando se você enviou alguma coisa ou não. Vamos então à lição. Nós estamos estudando neste trimestre nas revistas da editora Betel, Adultos, com o tema Personagens Bíblicos Virtuosos e Marcantes. Homens e mulheres que permaneceram fiéis a Deus diante das circunstâncias da vida. O comentarista deste trimestre é o pastor Valdir Alves de Oliveira. E nós já estudamos na lição 1, Jetro, Conselhos Sábios aliviam fardos. Na lição 2, Josué, aprendendo a servir com fidelidade e excelência. Na lição 3, Caleb, perseverança na fé, rumo à terra prometida. Na lição 4, Raabe, uma escolha de fé que mudou destinos. Na lição 5, Ruth, lições de lealdade, o caminho da redenção. Lição 6, Ana, a força de quem ora gera milagres. Na lição 7, Davi, Deus não rejeita um coração quebrantado. E hoje vamos estudar na lição 8, Abigail, sabedoria que desarma conflitos. Na lição de hoje, vamos estudar os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, a história de Abigail. Subtópico 1, Abigail era humilde. Subtópico 2, Abigail era mansa. Subtópico 3, Abigail era pacificadora. Tópico 2, a ingratidão de Nabal e a humildade de Abigail. Subtópico 1, Nabal pagou bem com mal. Subtópico 2, o poder de palavras de paz. Subtópico 3, bem-aventurados os pacificadores. Tópico 3, Abigail, uma mulher sábia. Subtópico 1, Deus fortalece suas servas. Subtópico 2, a beleza de Abigail. Subtópico 3, a sabedoria preserva vidas. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos aí, subtópicos, estudando mais essa preciosa lição. O textuário da lição está no primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículo 24, que diz: E lançou-se aos seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Então vemos aí, quando Abigail se encontra com Davi, e é preciso aplacar a ira de Davi, que estava acesa, não só dele, como de todos os seus companheiros, contra Nabal e toda a sua casa. Ou seja, Davi vinha para matar a todos, inclusive aí Abigail, as crianças, animais, tudo. Todos seriam mortos. Então ela tem uma atitude de profunda humildade. Veja que ela se ajoelha, ela se lança aos pés de Davi. Uma posição de profunda humilhação. E ela pede para ele lançar toda a sua ira sobre ela. Então ela assume a responsabilidade de tudo o que aconteceu. Ela vai dizer que não estava em casa quando os companheiros de Davi foram até lá. Ela vai dizer que não sabia do que Nabal tinha feito, né? Nabal desconsiderou Davi, tratou mal os enviados que ele mandou até ele para pedir uma ajuda, né? Para que todos aqueles homens, 600 homens, pudessem comer alguma coisa.
Então ela age com muita sabedoria e ela consegue o que ela queria. Ela precisava que pelo menos Davi a escutasse. E ela conseguiu. Quando Davi a escuta, então a sua ira é aplacada. Veja que se Davi não a escutasse, ele continuaria no seu intento de matar a todos. Então ela tinha a intenção de fazê-lo escutar o que ela tinha a dizer. E ela conseguiu. Quando ela consegue fazer com que Davi a escute, então tudo se resolve e se resolve bem. Verdade aplicada. Devemos cultivar, com a ajuda do Espírito Santo, virtudes que nos capacitem a ser agentes apaziguadores em todos os ambientes e situações. Então veja que é uma coisa que nós devemos sempre procurar fazer, apaziguar, né? Sempre quando houver, então, contendas aí, né? As brigas, as discussões, as separações, né? Então devemos estar presentes para amenizar tudo isso, para levarmos a união, a paz, levar a presença de Deus. Nós sabemos que existem várias desavenças, várias discussões, várias inimizades, várias coisas que surgem no dia a dia. Dentro das famílias, então, acontece muito isso. Nós temos que procurar desmanchar isso. Temos que procurar levar a paz, levar a união a todos, para que todos possam viver em paz, viver com Deus, viver na presença de Deus, tendo temor de Deus. Então é nossa função sermos pacificadores. E Jesus falou, bem-aventurado aquele que é, então, pacificador. E Jesus diz que serão chamados filhos de Deus, aqueles que trazem paz, que procuram a pacificação. Jesus é chamado príncipe da paz. Então ele oferece a nós uma paz duradoura, uma paz eterna, uma paz principalmente, primeiramente com Deus, depois com os homens. O Espírito Santo é o Espírito da paz, representado aí por uma pomba branca, né? Significando exatamente a paz. Nós vemos na Bíblia em Melquisedeque, né? Rei de justiça, rei de paz, foi até Abraão, ali no momento de guerra, levando a paz de Deus. Então Jesus traz a nossa reconciliação com Deus, traz a paz entre Deus e nós, através do seu sacrifício. Textos de referência. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, de 31 a 35. Vamos ler. Então, meu Senhor não te será por tropeço, nem por pesar no coração o sangue que sem causa derramaste. Tampouco haver-se salvado, meu Senhor, a si mesmo, e, quando o Senhor fizer o bem a meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Então Davi disse a Abigail, bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me estorvaste de vir com sangue, e de que a minha mão me salvasse. Porque, na verdade, vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, que se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo o menino. Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse, sobe em paz à tua casa. Vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. Abigail mostra conhecer a história de Davi, deseja que ele tenha um governo próspero, então ela crê que ele vai governar Israel, veja só. E ela dá uma senha, né, para ele, que quando ele estiver no governo, ela diz, lembra-te da tua serva. Ela está pedindo o quê? Socorro, ajuda, para livrá-la das mãos do seu marido. Davi, então, vai dizer a ela
que aquele gesto dela, aquela atitude dela de ir ao encontro dele e de ir imediatamente quando ela soube, salvou então da morte tanto Nabal quanto ela, quanto todos os empregados que ali estavam, que a serviço de Nabal. Então ele aceita os presentes que ela trouxe, né, da alimentação para os seus homens, e diz para ela voltar em paz, que nada aconteceria com todos eles. Deus se agradou muito da atitude de Abigail e se agradou muito de Davi não ter feito o que queria fazer. E providenciou que a morte de Nabal, que era considerado um homem de Belial, né? E um homem que vivia bêbado. Introdução. Abigail era uma mulher sensata e formosa, enquanto seu marido Nabal era um homem de ações más. Abigail foi corajosa ao interceder humildemente perante Davi para evitar que ele vingasse a ofensa de seu marido, que se recusou a ajudar Davi e seus homens. Assim, ele protegeu sua casa e sua família. Então, vemos aí que Abigail era uma mulher sensata, uma mulher formosa, né, bonita, que atraiu os olhares de Davi, e uma mulher que demonstrou muita sabedoria, inteligência, demonstrou que na hora da precisão ela poderia corrigir o que seu marido, um homem rude, um homem ignorante, né, um homem que vivia bêbado, um homem que não tinha nenhuma sabedoria, mas a Abigail tinha sabedoria suficiente para ela e para seu marido, para corrigir o que seu marido fazia de errado. Então, é isso que ela fez. Ela foi a Davi. Davi não tinha um coração ruim, ele não tinha esse problema de não querer ouvir, né? Então, ele ouviu o que ela tinha a dizer e viu que ele estava querendo fazer uma coisa assim fora, né, daquilo que realmente ele tinha dentro de si. Era um momento de ira e todos estavam descontrolados naquela hora. E quando Davi fala para todos irem matarem a todos, é o que seria feito no momento de ira, né? Então, quando Abigail chega, ela é usada então por Deus para apaziguar Davi, para acalmar Davi. E quando ele então ouve o que ela tem a dizer, ele vê que ele estava descontrolado pela ira e ele precisava se acalmar, pensar direitinho e agir conforme ele era um servo de Deus. Então ela consegue o intento dela, ela consegue evitar a matança, né, em toda a sua casa, em toda a sua família, todos os seus empregados. E Davi também consegue ali agir de maneira correta. Então ali houve um momento então de paz, foi dada uma trégua, uma guerra que poderia acontecer e seria uma tragédia para todos. Daí, veja, Davi mataria os empregados de Nabal que não concordavam com Nabal, nem tinham Nabal como uma pessoa que fosse boa, que fosse um bom patrão, ou que fosse uma pessoa honesta, bondosa, nada disso. Os empregados sabiam que ele era um homem perverso. O empregado que foi contar para Abigail o que tinha acontecido, chamou ele de pessoa perversa. Então Davi mataria esses homens e ainda mataria Abigail, uma mulher humilde, bondosa, inteligente, sábia. E também nós temos que colocar outra coisa. Davi olhou para Abigail e achou Abigail muito linda, muito formosa. Davi se interessou imediatamente por ela. E, pelo que ela diz, lembra da tua serva, ela também se interessou por Davi. Nós vemos aí que Davi, ele tinha esse grave problema, né, de não ser saciado por nenhuma mulher. Ele sempre estava procurando mais uma.
Ele teve 8 esposas, imagine. Por quê? Porque ele não achava aquilo que ele queria das mulheres. Ele queria uma mulher especial, uma mulher que ele realmente se apaixonasse por ela. Só vai encontrar na última esposa, né? Que ele mais ficou apaixonado mesmo. Foi por uma mulher que nem era sua, já era casada com outro, né? Que foi Batseba. Tópico 1. A história de Abigail. A Bíblia não relata a origem de Abigail. Só sabemos que ela era esposa de Nabal, um homem rico, soberbo e mau, dono de muitas posses no Carmelo. Certa vez ele se negou a ajudar Davi e seus homens, provocando a ira do filho de Jessé. Abigail, porém, teve prudência e fé, diferentemente da arrogância de Nabal, conseguindo que Davi aceitasse seu apelo e ainda admirasse a sua intervenção. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículos 32 e 33. Esse Monte Carmelo aí é um monte conhecido, Israel, famoso, né? Foi o mesmo monte onde Elias ali fez aquele desafio aos profetas, né? Tanto de Baal quanto de Azerá. Do Monte Carmelo dá para avistar o mar Mediterrâneo. A cidade hoje de Haifa, né, Israel, pega um pedaço do Monte Carmelo. A cidade de Necher e Tirat Carmel também pegam parte desse Monte Carmelo. Então sabemos sobre Abigail somente que ela era esposa de Nabal, um homem que era rico, também era soberbo e um homem mau. Então sabemos que ele tinha ali algumas terras, né, no Monte Carmelo, onde cuidava então de muitas ovelhas. Ele também tinha muitos empregados. Além disso, sabemos que ele gostava de se embriagar. O que nós estamos estudando hoje, estamos estudando então a respeito de Davi, que estava com 600 homens ali no Monte Carmelo. Ele estava se escondendo, né, do rei Saul. E sabemos que esses homens não eram homens assim normais, eram homens que tinham problemas, né? Homens que também sofriam muito devido a terem que viver afastados da sociedade. Então eram homens dispostos a lutar por Davi, darem suas vidas por Davi. Eram homens chamados de valentes, eram homens chamados de desfavorecidos. A maioria deles eram pastores de ovelhas. Estes homens se juntaram a Davi na caverna de Adulão, quando Davi fugia de Saul. Com a liderança de Davi, esses homens foram transformados, né? Passaram a temer a Deus e passaram a lutar por uma causa justa. Esses homens, então, acabaram se tornando um exército poderoso que ajudava Davi. Davi, então, passa um tempo ali no Monte Carmelo, e esses homens precisam de uma alimentação. Naquele tempo as pessoas comiam bem pouco. Às vezes passava até um dia, 2 dias, 3 dias sem comerem praticamente nada. Então os homens estavam famintos e Davi pediu ajuda então àquele fazendeiro. Esses homens de Davi guardaram os homens de Nabal que estavam ali com ovelhas naquele monte, né? Protegeram eles dos animais ferozes e estavam em amizade com aqueles empregados de Nabal. Então Davi envia homens até Nabal para pedir ajuda, pedir algum tipo de alimentação. E Nabal os distratou. Diz: quem é Davi? E eu vou dar alguma coisa para as pessoas que eu nem conheço. Quando esses homens então que estavam com Davi voltam e dizem para Davi o que Nabal fez, Davi se ira, reúne os homens e diz que vai matar todos ali. Então o funcionário de Nabal vai dizer a Abigail o que aconteceu e ela então vai correndo, né? Leva alimentos, né? E vai correndo até Davi para apaziguar a ira de Davi e não deixar que ele matasse a todos. Ela mostra ser uma mulher de prudência, né? Uma mulher de fé, uma mulher sábia. Ela acaba sendo elogiada por Davi por sua intervenção. Tópico 1, subtópico 1. Abigail era humilde.
Abigail agiu com humildade diante de Davi e seu exército. Devido à afronta de seu marido, ela foi até Davi, desceu depressa do seu jumento e, antes mesmo de pronunciar qualquer palavra, prostrou o rosto no chão e se inclinou, reconhecendo Davi como um homem de honra e de guerra. E ela se humilhou ao reconhecer a seriedade do momento, assumindo uma culpa que não era sua. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículos 23 e 24. Então veja que Abigail mostra ser uma pessoa muito humilde. Ela tomou a providência de ir até Davi. Ali Davi estava com seu exército. E ela vai então, se ajoelha ali, né? Se abaixa nos pés de Davi, mostrando uma grande humildade e também mostrando que reconhecia a autoridade de Davi, o poder que Davi tinha agora de matar a todos. Ela demonstra também conhecer a história de Davi. Quando ela avista Davi, ela corre imediatamente e se deita ali aos pés dele ali, se ajoelha ali, em atitude de grande humildade. Pede a Davi que a ouça. Além disso, ela assume a culpa do que Nabal fez. Isso se chama intercessão, é se colocar no lugar de outra pessoa. Veja que Abigail, ela mesma se autodenomina serva. Por 7 vezes ela diz que ela é serva. A Bíblia nos ensina que o humilde é exaltado. Com essa humilhação que Abigail fez ali, moveu o coração de Davi, que estava irado, né? Não estava nem enxergando nada na sua frente. Ele queria matar, o sangue estava aí próximo dele, né? Ele queria matar a todos. Então, com o gesto de humildade dela, de se atirar a seus pés e pedir para que ele a ouça, ele ouve e a sua ira é aplacada. Ele acaba então vendo que ele estava querendo fazer uma coisa ruim, uma coisa que não era da sua índole. Então a humildade de Abigail desmontou a ira de Davi. Tópico 1, subtópico 2, Abigail era mansa. Abigail foi capaz de defender sua casa usando palavras mansas e humildes. Ela evitou que Davi se vingasse de Nabal, seu marido. Como ela disse a Davi, Nabal era um homem de Belial e a loucura estava com ele. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículo 25. O termo Belial deriva do hebraico pela junção de Beli, não, e Al, sem, que significa alguém inútil, sem valor ou malvado, prejudicial. Então veja quais as armas que Abigail usou para defender a sua família, a sua casa. Então ela usou a humildade, ela usou palavras mansas. Olha, isso é que veio aplacar a ira de Davi. Ela não foi contra um exército, né, contra homens irados, com palavras duras, nem ameaçando, nem gritando. Mas olha, foi com palavras mansas, humildes. Ela reconhece que o seu marido é um homem de Belial, é um homem mau, um homem prejudicial, malvado, um homem inútil, sem valor. Tanto ela reconhece e diz para Davi, quanto o próprio funcionário de Nabal havia dito para ela isso. Eu penso que Davi, na mesma hora, já desejou ajudar aquela mulher, a livrar aquela mulher daquele marido perverso. E tem uma coisa que despertou Davi, porque ela citou Deus. Ela reconheceu que sabia alguma coisa da história de Davi e desejou que ele governasse sobre todo Israel. Tópico 1, subtópico 3, Abigail era pacificadora. Abigail é um exemplo de prudência e coragem. Diante da ameaça de Davi contra seu marido, Nabal, que agiu com arrogância e ingratidão, ela interveio rapidamente, preparou provisões e apaziguou a ira de Davi ao enfatizar a ausência de sabedoria de seu esposo e expressar votos de sucesso a Davi. Então, humildemente, ela apelou à misericórdia dele e foi atendida, evitando um derramamento de sangue.
Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículos de 14 a 35. Então Abigail provou ser uma mulher de prudência e de muita coragem, né? Porque ela foi ao encontro de homens que estavam irados, um perigo terrível de ela morrer antes mesmo de pronunciar qualquer palavra. Veja que quando ela avista, atrás de um monte que ela estava dobrando ali, que ela avista de repente o exército de Davi, ela desce imediatamente do jumento em que estava montada, corre aos pés de Davi, e ela se ajoelha e se abaixa diante de Davi, e ela vai então contar a ele que não sabia que seus homens tinham estado lá, nem sabia que Nabal tinha feito essa coisa terrível de desconsiderá-los, e ela vai mostrar que se ela soubesse, ela não deixaria ele agir daquela maneira, e vai então desejar que Davi prospere, que Davi reine sobre todo Israel. Isso é importantíssimo nesse diálogo aí. E ela leva aquilo que Davi queria que Nabal desse, ela então leva até Davi. Veja que ela teve que agir com muita rapidez, porque ela teve que preparar tudo isso, não é fácil, é muita coisa, e teve que preparar rapidamente e teve que sair apressadamente antes que Davi chegasse. E é importante frisar, ela fez tudo isso sem Nabal saber. Veja só, provavelmente ele estava embriagado, né? Não viu nada, porque é muito movimento para ele não saber nada, né? Então veja que ela preparou tudo apressadamente, correu ao encontro de Davi, levando exatamente aquilo que Davi mandou seus homens atrás. Então a solução, ela está levando a solução, não foi levando só palavras, né? Ela estava levando também aqueles alimentos que os homens de Davi precisavam, tinham grande necessidade. Então ela diz a Davi, não haja mal em ti por toda a sua vida, depois você vai ficar arrependido de ter matado pessoas inocentes, isso vai pesar em toda a sua vida depois. Davi havia sido ungido por Samuel como rei, e ele sabia que um dia seria rei. Isso seria uma mancha, né, na sua vida. Tópico 2, a ingratidão de Nabal e a humildade de Abigail. Nabal era um homem soberbo, ingrato e autossuficiente. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículo 25. Por sua vez, Abigail era humilde e sábia. Quando soube do desacato de Nabal a Davi, ela mandou preparar alimentos para oferecer a Davi e seus homens. Sua atitude corajosa evitou que Davi atacasse a casa dela e provocasse uma tragédia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículos de 32 a 35. Então vemos em Nabal aí, né, a sua soberba, a sua ingratidão. Davi e os seus homens tinham feito favor aos seus pastores, os tinha guardado, livrado de animais ferozes, de ladrões, os protegido lá no monte. Então ele prova aí que ele é um homem ingrato, né? E autossuficiente, não queria saber quem era Davi, não queria saber se Davi seria rei ou não. Ele se achava o tal, não precisava de ninguém. E é interessante como é que ele conseguiu se casar com a mulher tão sábia, tão inteligente, tão humilde quanto Abigail, e além de tudo, bonita. Então quando o funcionário diz para Abigail o que Nabal fez, a ofensa que ele fez a Davi, e que Davi estava vindo para matar todos, então ela providencia a solução. Rapidamente escolhe então os alimentos, os animais, tudo que vai levar de presente a Davi, aquilo que eles estavam realmente precisando. E ela vai então procurar a solução, desmanchar aquilo que Nabal tinha feito. Ou seja, aquilo que a Bíblia diz, né? Nós vamos o quê? O que Jesus fazia? Ele desfazia o que o diabo fazia. E a nossa função é essa, né? Então o diabo moveu o coração de Nabal para causar essa tragédia, e Abigail, fazendo o papel, né, de uma pessoa de Deus, vai desmanchar o que o diabo fez. Vai levar a paz, a pacificação. Com sua atitude, ela não salva somente a ela, mas toda a sua casa, sua família,
o próprio Nabal e seus funcionários. Tópico 2, subtópico 1. Nabal pagou o bem com o mal. Não devemos pagar o mal com o mal, mas sim praticando o bem. Romanos 12, 21. Davi mandou 10 moços a Nabal com uma saudação de paz e para pedir mantimentos. Antes, nada tinha faltado aos pastores de Nabal quando estiveram no Carmelo. Porém, com arrogância, Nabal negou o pedido de Davi, que ficou irado com essa resposta. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículos de 4 a 12. Então Davi manda 10 homens até Nabal, que era o dono daquelas terras, né? Dono daquelas ovelhas que estavam ali por toda parte. Veja que Davi poderia ter mandado matar aquelas ovelhas e comido. Mas ele não fez isso, né? Ele cuidou, protegeu, ajudou os funcionários, né, os empregados ali de Nabal a cuidar daquelas ovelhas, os protegeu de animais ferozes, de ladrões e fez amizade. Os seus homens fizeram amizade com aqueles homens, com aqueles pastores. Ajudaram até a cuidar das ovelhas. E ele manda 10 homens então a Nabal. Era o tempo ali de colheita, era o tempo de matar animais para comer, fazer churrasco, né, para todos ali, fazerem comida para todos, festejarem. Era o tempo de tirar a lã das ovelhas, né? Então, veja bem, era uma época de festa, de alegria. E Davi precisava de ajuda para alimentar aqueles 600 homens que estavam com ele. Imagine, é muita gente. E todos com fome. Então ele foi e pediu a ajuda de Nabal. Nabal poderia dar uma pequena ajuda, né? Não precisava alimentar todos, mas poderia pelo menos ajudar. Mas se negou e ainda destratou. Ele disse: quem é Davi? Quem são esses homens que estão com ele? Esses desconhecidos? Quem sabe esses homens são escravos, né, que estão fugidos. Ainda disse isso. Aqui naquela época, quando havia tosquia das ovelhas, né, que tirava-se a lã das ovelhas, muitos donos, né, de fazendas eram atacados por tribos de Parã e esses assaltantes roubavam, né, roubavam a lã, roubavam a ovelha, roubavam vinho, roubava uva, roubava figos, né, roubava tudo que as pessoas tinham, ainda matavam alguns ainda. Veja só, Davi estava protegendo as ovelhas e os homens, né, de Nabal. Então ele é mal agradecido, né, um homem perverso que não reconhece a ajuda que teve. Veja bem, naquele tempo, quando se fazia esse trabalho, se ajudava, então preparava comida, né, fazia festa e chamava aqueles que tinham protegido as ovelhas, que não tinha deixado os assaltantes roubarem. Então, na verdade, Nabal estava devendo a Davi e seus homens, né? Mas Davi não foi cobrar nada disso, estava pedindo apenas uma ajuda. Então, Nabal pagou o bem com o mal. Tópico 2, subtópico 2. O poder de palavras de paz. Um dos moços de Nabal falou a Abigail sobre o desacato de seu esposo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículo 14. Prevendo uma tragédia contra sua casa, ela foi ao encontro de Davi, levando provisões, como ele havia antes pedido a Nabal. Ao encontrar Davi, ela se prostrou e, com respeito, assumiu responsabilidade pelo conflito. Ainda elogiou a liderança de Davi e rogou a ele que evitasse uma vingança desnecessária, pois o Senhor o sustentaria. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículos 24 a 31. Então sabemos aí, né, pela leitura, você leia aí primeiro livro de Samuel, capítulo 25, então você vai ver que um funcionário, um empregado, foi até Abigail e contou para ela o que o seu marido tinha feito e contou a reação de Davi e seus homens. Então, ela sabia que estava correndo um risco de vida, ela e toda a sua casa, todos os seus empregados, inclusive seu marido. Então, ela vai reunir todos, providenciar alimentação,
vai à frente de todos, até onde Davi está. Ela corre ao seu encontro, então se ajoelha aos seus pés, pede para ouvi-la, e ela vai assumir a responsabilidade por tudo e pedir então a misericórdia de Davi. E sempre nessa hora é importante elogiar a outra pessoa. Foi o que ela fez, elogiou Davi, né? Disse que torcia para que ele fosse líder sobre Israel. E também disse que com certeza Deus o sustentaria, já que ele estava com Deus. Ela levou Davi a se lembrar de quem o tinha chamado, né? O tinha ungido, e esse cuidaria do seu sustento. Veja então que um dos empregados de Nabal foi até Abigail e ainda disse: olha, Davi pediu ajuda e Nabal tratou mal os homens que Davi enviou. E olha que esses homens de Davi nos ajudaram no tempo que nós estávamos lá no campo com as ovelhas, nos protegeram, nos livraram de todos os perigos ali. E o empregado ainda diz: o nosso patrão é tão difícil que nós não temos como conversar com ele. Veja só, existem muitos patrões assim, que não aceitam que seus funcionários conversem, falem alguma coisa com eles. Tratam mal seus funcionários. Então você que é filho de Deus, cristão, você tem uma empresa, né? Aprenda a tratar os seus funcionários. Você tem o que tem, graças ao trabalho deles. Valorize o trabalho dos seus funcionários. Se reúna com seus funcionários, converse com seus funcionários. Seja amigável. O segredo de uma empresa que prospera são os seus funcionários que trabalham com respeito, com amor pelos proprietários da empresa onde trabalham. Funcionários que valorizam a direção da empresa, que são valorizados por esses diretores, né, por esses donos proprietários. Tópico 2, subtópico 3. Bem-aventurados os pacificadores. Sabendo da ira que a insensatez de Nabal provocou em Davi, Abigail agiu com rapidez e assumiu a culpa pela atitude de seu marido. Com isso, ela transformou hostilidade em reconciliação, evitando um derramamento de sangue e preservando sua família. Sua abordagem, marcada por respeito e discernimento, revela o poder de uma atitude mansa e conciliadora para restaurar a paz. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículos 24 a 35. Então veja que Abigail usou as palavras, a atitude, exatamente ao contrário do que Nabal fez. E ela procurou, então, tocar no coração de Davi. Procurou atingir aquilo que havia de bom em Davi. Ela procurou despertar isso. E ela foi tão sábia, tão humilde, que Davi se rendeu às suas palavras e Davi elogiou a atitude dela. E ele acredita que é uma coisa de Deus, ele louva a Deus por ela ter ido até ele e ele poder escutá-la e mudar de atitude. Ele diz: olha, bendito seja o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me estorvaste de vir com sangue, e de que a minha mão me salvasse. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículos 32 e 33. Então veja que Davi reconhece que ele estava tomando atitude sem consultar a Deus, sem ser uma atitude que Deus aprovaria, e ele reconhece que com a ajuda de Abigail, que Deus envia Abigail até ele, para evitar que ele agisse contrário à vontade de Deus. Então Davi aceita ali os alimentos, né, que Abigail leva até ele. Tópico 3. Abigail, uma mulher sábia. A atitude de Abigail revela o poder da sabedoria feminina. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículos de 14 a 35. Que se manifesta na capacidade de transformar uma crise iminente em paz, com inteligência, coragem e humildade. Sem confrontar diretamente Nabal,
Ela preparou provisões e foi ao encontro de Davi, usando palavras cuidadosamente escolhidas que combinaram respeito e reconhecimento da liderança de Davi antes de apelar à sua fé em Deus. Veja, Abigail poderia ter ido até seu marido, repreendido, falado, discutido, gritado, brigado, exigindo que ele consertasse aquilo. Mas ela não fez isso. E se ela tivesse feito isso, todos teriam morrido, porque Nabal não teria aceitado a palavra dela. Era um homem perverso, um homem mau. Ele teria mandado os funcionários pegar em armas e seriam totalmente derrotados. Davi tinha um exército grande. Pelo menos ali 400 homens atacariam, porque 200 homens ficaram cuidando das bagagens, das coisas que eles tinham. Imagine, 400 homens armados, e irados e com fome. Seria terrível, seria uma matança terrível. Então veja que uma mulher soluciona tudo com a sua inteligência, com a sua sabedoria, com a sua humildade e com sua rapidez de raciocínio. Tópico 3 sobre tópico 1. Deus fortalece suas servas. Deus usou a sabedoria e a humildade de Abigail para apaziguar a ira de Davi, evitando um conflito sangrento e promovendo paz. Assim como Abigail, mulheres como Débora, que julgou Israel com autoridade, Juízes 4, 4 e 5, e Esther, que intercedeu corajosamente por seu povo, Esther 4,16, mostram que Deus levanta mulheres para liderar, reconciliar e transformar circunstâncias adversas com coragem e fé. Então nós vemos na Bíblia várias mulheres que foram usadas por Deus, mulheres que demonstraram sabedoria, inteligência, mulheres que puderam ajudar muito a seus esposos e mulheres que tiveram destaque na história de Israel, como por exemplo Esther, que tomou uma atitude corajosa, arriscando a sua própria vida para que seu povo fosse livre da morte. Vemos que a juíza Débora teve coragem de assumir a liderança de um exército, já que aquele que deveria assumir não quis assumir. Vemos aí Ruth, que ajudou a sua sogra, teve fé no Deus de sua sogra. Vemos aí a prostituta Raabe, que teve fé em Deus, protegeu os espias. Vemos aí Maria Madalena, a primeira a testemunhar a morte e ressurreição de Jesus. No Novo Testamento nós vemos aí também se destacando Priscila, entre as outras mulheres de sua época. Se destaca também Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que se converteu e chamou Paulo até a sua casa. Então vemos várias mulheres que se destacaram. Podemos lembrar aí da profetisa Uda, Então várias mulheres, como Sara, Rebeca, Raquel, Lia, Então mulheres que se destacaram na Bíblia e tiveram grande importância na obra de Deus. Nós temos na igreja hoje um papel muito importante das mulheres, principalmente, olha aí, as mulheres do círculo de oração, então, mulheres que são visitadoras nos lares, aconselham, aí as esposas, mulheres que estão ali ao lado de seus maridos, ajudando o ministério de seus maridos. Então a importância é muito grande do trabalho das mulheres. Então lembramos aqui, por exemplo, a de Dorcas, uma mulher elogiada no Novo Testamento. Lembramos de Maria, que se submeteu à ordem de Deus, à vontade de Deus, que foi mãe do Salvador. Lembramos aí de Isabel, a mãe de João Batista. Lembramos aí das mulheres que ajudaram no ministério de Jesus. Então, várias mulheres se destacam aí na Bíblia. Tópico 3 sobre tópico 2. A beleza de Abigail. Abigail era uma mulher formosa. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículo 3. Mas sua real beleza estava em ter um espírito manso e tranquilo. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Como uma mulher sábia, ela edificava sua casa. Provérbios 14, 1. E mostrou isso ao se dirigir a Davi, humildemente diante da crise que se instalou devido à insensatez e à dureza de coração de Nabal. Então vemos que Abigail era uma mulher formosa, era uma mulher
bonita, né? Então, esteticamente muito bonita, que atraiu a atenção de Davi. E também ela tinha o principal, era a sua beleza interior. Ela tinha o espírito manso, né? Quieto, humilde, tranquilo. E a coisa que mais atrai o homem. O apóstolo Pedro, ele diz, né, que a mulher que não tem, por exemplo, um marido crente, salvo ainda, ela ganha seu marido pelo seu porte, né? Não é pelos seus vestidos, seus enfeites, mas tendo o espírito manso, quieto. Então ela, através disso, ela ganha seu marido para Jesus. Vai se comportando humildemente, mansamente. Todo homem deseja ter uma esposa mansa, quieta, humilde, bondosa, misericordiosa. Encontra uma mulher que seja bonita e ao mesmo tempo seja inteligente. Olha aí, ela reunia as duas coisas. Então Abigail era uma mulher especial. Tópico 3 sobre tópico 3. A sabedoria preserva vidas. Nabal deu um banquete em sua casa e se embriagou. Por ser de dura serviço, não atendeu ao pedido de Davi, deixando de retribuir o bem que havia recebido antes. Devido a essa sua atitude, o Senhor o feriu e ele morreu. Por sua vez, a sensatez e humildade de Abigail preservaram sua vida e sua casa. Mais tarde, ela se tornou uma das esposas de Davi. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículos de 38 a 42. Então, veja, havia uma festa, né? Nabal fez uma festa, um banquete. Era o costume em todas as fazendas, nesta época de tosquia das ovelhas, se fazer uma grande festa. Ali ele fez o que costumava fazer, né? Se embriagou. Vemos que ele trata mal aqueles 10 homens que Davi enviou. E vamos ver aí que Deus toma providência para livrar Abigail, né, daquele homem e livrar também, né, todos os funcionários, todos os trabalhadores ali, toda a família, livrá-los daquele homem perverso. Deus então o mata. Cremos aí então que nesta hora, né, Abigail vai tomar providência de ajudar Davi, ajudar seus homens, já que seu esposo não mandava mais. Ela estava ali agora com autoridade sobre toda aquela casa, toda aquela fazenda, e ela vai então providenciar para ajudar Davi e seus homens, cremos assim. Davi agora vai tomá-la como esposa. Então veja que Davi manda, né, empregados ao encontro de Abigail, propondo a ela casamento, e ela imediatamente aceita. Ela então pega 5 moças para ajudá-la nos diversos trabalhos, né, que ela iria fazer quando estivesse então casada com Davi. E ela então monta em sua jumenta e vai ao encontro de Davi. Então veja o que leva uma pessoa a ter sabedoria, inteligência, ser humilde. Olha aí. Além de livrar todos da morte, ela agora vai se casar com Davi, que será o rei de todo Israel. Então a sabedoria de Abigail livrou a todos da morte e ainda trouxe a ela um futuro, né, que ela não teria se permanecesse naquele local. Agora ela não seria apenas dona de uma fazenda, né, mas agora ela estaria como esposa de um rei poderoso, riquíssimo, e um rei que lhe daria valor ao contrário do que o seu marido antes fazia. No primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículo 42, nós vemos que dessa união de Davi com Abigail nasceu um filho chamado Quileabe, que o seu nome significa Daniel. Ele foi o segundo filho de Davi enquanto esteve ali como rei em Hebrom. Você encontra isso escrito também no primeiro livro de Crônicas, capítulo 3, versículo 1. Conclusão: Abigail não apenas desarmou a vingança de Davi, mas também protegeu sua casa de uma tragédia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículo 31. Sua atitude nos mostra que a mansidão e a sabedoria são influências poderosas, capazes de promover a reconciliação e a paz em momentos conflituosos. Então Abigail
dá para nós um ensino, né? Dá para nós aí um exemplo de como a sabedoria, a humildade, a prudência, a mansidão podem resolver o problema de grandes guerras, de grandes conflitos, né? Então nós podemos sempre levar aí a paz, a união, a presença de Deus. Nós temos que agir sempre assim, levar a paz, levar a união. Vamos desarmar, né, o inimigo. Vamos aí desmanchar a obra de Satanás. Satanás vem desunindo, vem provocando inimizades, destruição, mas nós vamos sempre desfazer as obras do diabo. Nós vamos sempre levar a paz. Onde houver guerra, divisão, inimizade, nós vamos levar a paz, a união, a amizade, o perdão. Vamos orar agora. Você ouvindo a palavra de Deus, você crê que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio à terra, nasceu aqui como homem, viveu aqui como homem, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós. Ele morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Você crê nisso? Você é salvo agora. Abra seu coração para Deus, entregue sua vida a Deus e você recebe agora o Espírito Santo, você recebe agora a salvação, o perdão de todos os pecados. Creia e receba agora o amor de Deus na sua vida. Se você está doente ou está enfermo, vamos orar agora e você recebe a sua cura. Deus te ama. Toda boa dádiva, toda coisa boa vem de Deus. Nada ruim vem de Deus. Deus não quer a morte de ninguém. Deus não quer a doença de ninguém. Deus não quer a pobreza de ninguém. Deus não quer o sofrimento de ninguém. Deus só quer abençoar. Receba a sua bênção. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos agora essas vidas que se chegam a Ti. Os senhores estão agora arrependidos, estão pedindo perdão pelos seus pecados. Recebe por filhos agora, perdoa. Aragrara, gruste, força, grande festa, lausa, ramanesei. Há uma grande festa, alegria no céu, quando o pecador se arrepende. Cremos que agora estão diante do Senhor essas vidas se entregando. Estão pedindo perdão. Estão agora recebendo o Espírito Santo, estão recebendo a salvação em nome de Jesus. Você que está doente, está enfermo, agora receba a sua cura em nome de Jesus. Solta, sai daí, toda doença, toda enfermidade, sai. Toca, Senhor, Pai querido, toca essas vidas, cura totalmente agora. Faz milagres na vida deles, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Não se esqueça, dê aí um like, um gostei, se inscreva no nosso canal. Mas faça isso agora, não esquece não. E se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, mais estudos escritos a respeito da lição, tem muito material aí a respeito da lição, então você recebe tudo isso gratuitamente. Basta você entrar no WhatsApp e dizer seu nome, cidade onde você mora, coloca a revista Betel e eu envio para você toda semana esse material gratuitamente. Se você deseja nos convidar para estarmos aí ministrando, entre em contato conosco também por esse WhatsApp e nós vamos aí com muito prazer, muita alegria ministrar a palavra do Senhor. Então o WhatsApp está aí, DDD 99 e o telefone 991520454. Se você deseja nos ajudar, envie aí R$5, R$10, não importa quanto, envie qualquer quantia e nos ajude. Aí estão as contas, Caixa Econômica, Bradesco e Banco do Brasil. Banco do Brasil, o nome da minha esposa é Edna Maria Cruz Silva, está aí o Pix. O meu Pix, que é meu CPF, está aí, 331-957-81620. Por que você precisa nos ajudar? Porque eu não sou pastor de igreja, não dirijo igreja, não sou aposentado, estou desempregado há 8 anos e meio. Então, você mandando qualquer quantia vai nos ajudar. Vai nos ajudar a pagar aluguel, alimentação, né? Despesas gerais. Então, nos ajude. Deus abençoe você e abençoe a sua família. Muito obrigado. Esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor.